Olá pessoal, tudo bem? Você ficou sabendo do problema que foi encontrado recentemente em todas as versões do Windows relacionado com elevação de privilégio? Eu vou falar sobre isso aqui hoje. Sou o Renato Buiu, da Veolink. Esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, se filie ao CT, tem muita informação importante, muito conhecimento aí nos programas, nas lives que o pessoal organiza. Queria agradecer a todos pelo carinho, pelos comentários, pelas sugestões e críticas. Por favor, continue enviando. E se você tem uma empresa de cibersegurança ou de outra área qualquer da segurança e está no nível de startup ainda, meu amigo Adalberto Benhaja tem o Pool CT, ele está capitaneando aí o Pool CT, que é essa iniciativa para encontrar empresas, startups, para serem financiadas dentro desse pool de investimentos. Então, dá uma olhada lá no site, tem inscrição lá, eles vão fazer a primeira reunião agora semana que vem, dá uma olhada lá e quem sabe você não recebe aí um aporte do pessoal desse pool. Bom, sobre o assunto de hoje, é assim, eu já mencionei aqui no programa há um tempo atrás, com a Michelle Barbosa, a gente conversou sobre o framework do Mitre, que chama Attack. É um framework muito bacana, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí a tela, como é que ele está estruturado. Então, é um mecanismo, vamos dizer assim, né, uma estrutura para se pensar cibersegurança. Então, ela está estruturado do ponto de vista do invasor, da pessoa do agente mal intencionado. E aí tem toda uma classificação dos tipos de ataque que podem ser realizados, e existe uma classe muito importante lá chamada elevação de privilégio. Recentemente anteontem, teve um caso aí de uma nova vulnerabilidade encontrada no Windows que gerou uma certa polêmica e tem a ver com isso. Então é isso que eu vou comentar hoje no programa aqui. Bom, começando, aqui tem a página oficial, né, desse framework attack do Mitre, e aí é realmente um trabalho excelente, ele vem sendo mantido aí há pelo menos uns 10 anos, se não me falha a memória, e ele vem evoluindo, né, ele já passou por várias revisões, várias versões, é um framework que tem participação aí de muitos profissionais da área de cibersegurança, ele sempre está sendo aperfeiçoado, né, conforme vão aparecendo novas tecnologias. Para vocês terem uma ideia, ele antecede a adoção massiva de telefones celulares. Então, não tinha smartphone na época que começaram a escrever. Mas hoje, como smartphone é uma tecnologia que todo mundo tem, está em tudo quanto é canto, tem alguns itens aí que são específicos de smartphone. Mas o que é interessante aqui é que ele mostra todas as fases e todas as técnicas que um atacante, um invasor, pode utilizar para invadir uma determinada rede, um determinado ambiente tecnológico, né, uma infraestrutura de TI, um computador, um celular, ou seja o que for. E aí tem toda a classificação das técnicas que são utilizadas em cada uma das fases, incluindo aquelas fases de realmente gerar um prejuízo, apagar informações ou criptografar, no caso do ransomware. Mas percebam que o que eu queria chamar a atenção aqui é que elevação de privilégio é uma questão tão importante nesse framework que ele ganhou uma coluna inteira, ou seja, toda uma classe de técnicas estão classificadas dentro desse framework como elevação de privilégio. Então isso significa que o pessoal que foi evoluindo aí esse conceito, esse framework do ATT&CK, eles consideraram que elevação de privilégio deve ser levada em consideração nas suas 13 técnicas possíveis. Lógico que tem milhares de vírus e ransomware que vão usar isso aqui, mas tem 13 técnicas, de um modo geral, que podem ser utilizadas, que são consideradas como elevação de privilégio. E aí o que acontece? Recentemente, a Microsoft lançou uma atualização, né? Foi no início de novembro, atualização, porque encontraram uma vulnerabilidade dentro do mecanismo do instalador do Windows, o Windows Installer. Então tem um serviço lá, e através de um determinado recurso que envolve, inclusive, substituir um arquivo do sistema, um usuário conectado numa máquina Windows, seja um servidor
ou uma estação de operação, né, um computador pessoal, é capaz de ganhar privilégios de administrador, privilégios administrativos, e aí fazer qualquer coisa dominar aquela máquina. Então percebam o que eu estou falando, é um usuário que normalmente não teria nenhum privilégio naquele ambiente, ele consegue se transformar num administrador usando esse tipo de técnica. E aí a Microsoft, no início do mês, muito corretamente lançou aí essa atualização para evitar esse problema específico. E como eu já mostrei algumas vezes aqui no programa, eles fazem um trabalho bem organizado de indicar qual que é o tipo de ataque, qual que é o vetor de intrusão, qual que é a criticidade, qual que é o impacto provável, etc. Então eles fazem essa classificação. E aí que tem um problema, tem uma certa polêmica. A Microsoft, de um modo geral, classifica a elevação de privilégio, um usuário não privilegiado conseguir se transformar no administrador, como algo de relativamente baixo risco, baixo impacto. Então eles não colocam isso como um nível muito alto, tá? Esse caso específico, eles detalham bastante. Ó, o vetor de ataque é local, então você já tem que estar conectado na máquina, não é remoto. Ataques remotos, que são a execução de código remoto, é outra classe de ataque, geralmente recebem a avaliação crítica, né? Especialmente se for não autenticado. Complexidade de ataque, baixo. Então qualquer um, é realmente muito simples de rodar isso aqui, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Qualquer um poderia explorar essa vulnerabilidade. Privilégios necessários para iniciar o ataque baixo, qualquer usuário do sistema pode, uma vez autenticado, uma vez que fez o seu logon, consegue rodar esse código. Qual que é a interação necessária para o usuário? Alguém tem que clicar no botãozinho para fazer essa elevação de privilégio? Não, não existe, não tem nenhuma necessidade de interação do usuário. Você pode colocar um programa que sozinho vai fazer essa elevação de privilégio e conseguir o privilégio administrativo, que é muito sério, né? E aí vem a questão como que é a correção deles, fizeram uma correção oficial, distribuída através do Windows Update, né, da atualização automática do Windows. Ok, então colocaram, não tem notícia de exploração desse problema, desse bug, de um modo geral, de um modo público, e não tem nenhuma divulgação pública do modo de explorar. Qual que é o problema aqui? Isso aqui foi no início do mês, início de novembro. Um pouco depois, um pesquisador de segurança vem e fala, tá bom, depois dessa atualização, depois dessa correção, eu consegui encontrar um meio aqui de dar um baile nesse método aí da Microsoft de proteger o sistema operacional, e eu consigo fazer elevação de privilégio, inclusive nas ultimésimas versões do Windows e Windows Server, com totais atualizações, mesmo assim eu consigo fazer essa elevação de privilégio. Mais do que isso, esse pesquisador liberou o código-fonte para fazer essa invasão, para fazer essa elevação de privilégio, melhor dizendo. Então, tem aqui um link de um artigo discutindo esse tema, né? Como sempre, eu vou deixar todos os links aí para vocês olharem. E aí ele explica, eu descobri que tem essa vulnerabilidade de elevação de privilégio, mesmo depois da atualização completa do Windows, mesmo no caso de Windows 10, Windows 11, Windows Server, todas as versões, ainda existe o risco significativo de ser explorado essa vulnerabilidade. E aí fica aquela dúvida, né? Como que a Microsoft pode considerar que um problema dessa magnitude é de baixa criticidade? É muito estranho. É realmente um questionamento assim, eles aparentemente só porque não é explorável remotamente. Mais um exemplo de uma possibilidade é alguém enviar um e-mail com um executável malicioso como anexo. E aí alguém que abra isso, mesmo não sendo administrador, mesmo não tendo um privilégio administrativo, vai ganhar o privilégio administrativo e aí esse software poderia deitar e rolar na rede, quer dizer, nesse computador infectado, né? Menos mal que existe a detecção, então o Windows Defender detecta a execução desse programa, ele classifica como um trojano, um cavalo de Troia, gera um log de eventos no Windows, só que, como sempre, isso aqui tem que ser monitorado, senão não adianta. Se não tiver um monitoramento dos logs de eventos de segurança do Windows, isso não vai dar em grande coisa. Esse post aqui que eu vou mandar para vocês, do blog
de um blog de cibersegurança, ele até dá algumas dicas de como fazer o monitoramento desses logs, etc. Então, bem interessante isso aqui. Aqui está o Twitter do pesquisador que encontrou essa falha e ele explica os detalhes, como é que ele fez, por que ele fez essa descoberta, como que funciona. E aí ele publicou no GitHub, que aliás foi comprado pela Microsoft, então no GitHub ele publicou lá o código-fonte para você fazer o teste, fazer um instalador, o teste de elevação de privilégio em uma máquina Windows completamente atualizada hoje, ainda no dia 25 de novembro, ainda a gente não tem correção para esse problema. Então hoje, a única coisa que um administrador de redes pode fazer é monitorar os logs para verificar se houve alguma detecção de código semelhante a essa prova de conceito, esse programa de conceito que ele liberou. Lógico, é questão de tempo para a Microsoft corrigir o problema. Eles não são bobos, eles não vão deixar esse problema em aberto aí por muito tempo. Mas é um pouco preocupante saber que hoje todos os computadores Microsoft que têm Windows estão sujeitos a um problema que pode fazer elevação de privilégio com pouquíssimo esforço. Se a Microsoft não liberar rápido essa atualização, tem o risco de que criminosos mais sofisticados consigam incorporar esse código em programas mal intencionados e começar a gerar um problema muito maior do que hoje é somente uma questão potencial. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.